Então, ainda dentro dessa ideia do sistema endócrino, agora nós vamos trocar algumas ideias e reflexões simbólicas sobre o hipertiroidismo, né? O que é a psicossomática, o que o elemento simbólico nos diz isso. Então, quando uma pessoa se apresenta com hipertiroidismo, o que simbolicamente está por trás? Primeira ideia é que você vai entender que há um aumento de produção hormonal da tireoide. Hiper é a ideia de ampliação, de muito, de exagero, né? O que está por trás disso? Primeira coisa que eu vou destacar é um sentimento de que eu não sou acolhido, um sentimento de que eu não faço parte, é um sentimento de rejeição. Então, assim, eu não tenho em mim elementos que agradam, que são suficientes para ser amado, para ser respeitado. Então, não que isso aconteça, é interessante, porque lá no bócio, quando a gente falou do bócio há pouco, eu vou ter uma percepção de que eu sou oprimido. Na verdade, não é só uma percepção, eu realmente estou sendo oprimido, mas eu atraio o opressor e eu fortaleço essa opressão dele em mim mesmo e no mundo externo. No hipertiroidismo, isso necessariamente não vai estar acontecendo. Eu posso ter um sentimento que estou sendo rejeitado, mas não quer dizer que eu esteja sendo rejeitado. Isso pode ser uma coisa da minha cabeça, tá certo? Mas o grande lance que eu vou destacar é que esse sentimento de rejeição, de que eu não sou acolhido, que eu não sou aceito, ele é fundamentado por um processo intenso de intolerância. Eu me torno intolerante, e é interessante, porque eu não só me torno intolerante comigo, mas eu me torno intolerante com os outros. Eu não me tolero, eu não tenho paciência, eu não me acolho, eu não me dou força, eu não dou apoio. Eu não me dou uma palavra de estímulo, entende? Eu não dou uma palavra. Então, eu exijo muito de mim mesmo, eu exijo. Então, o hormônio, a tireoide está produzindo o hormônio porque a tireoide está recebendo uma informação de necessidade. Então, aquele hormônio é produzido porque tem uma demanda, tem um uso para aquele hormônio. Se eu, internamente, eu digo que eu preciso fazer muito, aquela tireoide vai produzir muito hormônio, porque eu estou dando comando para ela fazer muito, porque eu tenho que fazer muito. Na minha cabeça, eu tenho que fazer muito. Eu tenho que fazer muito porque eu preciso ser aceito, eu tenho que fazer muito porque eu preciso receber a consideração e o respeito das pessoas que estão ao meu redor. Então, eu tenho que fazer muito. Só que eu não faço muito. Eu exijo de fazer muito, mas eu não faço muito. O hipertiroidismo, ele também vem nos falar de uma inconstância e de uma variação do meu estado de humor, meu estado de espírito. Então, eu vou ter instantes em que eu vou estar pleno, vai ter momentos... todos nós temos altos e baixos. Todos nós temos momentos de instabilidade emocional, isso faz parte. Mas no hipertiroidismo há um indicativo de que aquela pessoa está indo muito no extremo. Ela vai assim, de manhã ela está com toda a felicidade do universo. À noitinha ela está a pior pessoa do mundo. Ela vai do céu ao inferno assim, o tempo inteiro. Ela não se estabiliza em nada, ela não sente nada na sua plenitude. Ela mal chega num lugar de tristeza ou de alegria, ela já está indo para o outro lugar. Isso tudo tem a ver com esse movimento de não percepção do quanto vale, do quanto representa, do quanto significa. São pessoas que têm um olhar diminuído a seu próprio respeito. Elas se veem pequenas, elas se veem poucas, elas têm uma impressão e um sentimento de que elas não são importantes, que não são necessárias. Tanto faz, se eu não estiver aqui, nem vão fazer falta, entende? Então, elas são pessoas que elas anulam a presença dela. E isso é tão forte que isso passa, as pessoas percebem. Sabe que as pessoas que se tornam invisíveis, elas estão ali no ambiente, mas você nem percebe. Elas falam, mas daqui a pouco... E aí a pessoa... Ué, mas você... pessoal, tipo assim, olha essa situação. Oi, pessoal, tudo bem? Tal? Como é que foi esse mês aí? Eu me diverti muito nas minhas férias. Aí o pessoal... Ué, você teve de férias? Ué, você estava de férias? Ou seja, a pessoa saiu, ficou 30 dias de férias e não perceberam que ela não estava no ambiente. Mas ela já vai construindo, as pessoas não percebem ela porque há um movimento interno de invisibilidade. Então, ela de uma forma bem indireta, ou às vezes até direta mesmo, ela vai criando uma frieza, uma distância das pessoas, sabe? Ela vai
Agora, é claro, há uma necessidade do outro na nossa vida, só que por vários motivos ela constrói uma imagem de distanciamento, de frieza, de que eu não preciso de você, que a sua opinião a meu respeito não me interessa. E aí as pessoas vão se afastando, automaticamente ela vai se sentindo mais só, e ela vai... É sempre esse ciclo vicioso que vai se alimentando. Então, externamente, ela vai apresentar... Lembra que eu falei que lá no bócio eu tenho uma agitação externa muito grande e internamente era o contrário. No hipertireoidismo, eu tenho uma agitação interna e uma apatia externa. Eu tenho uma frieza externa, eu tenho externamente uma presença assim, sabe aquela coisa assim de não estou nem aí, não estou nem ligando, mas dentro eu estou agitado, eu estou intenso, dentro eu estou gritando atenção, estou querendo carinho, eu estou buscando desesperado isso aí, tá certo? Então, eu tenho dentro de mim uma ação de euforia, de intensidade. Só que, como eu não dou vazão a isso, eu não dou sequência a nada, eu não concluo as coisas, eu não realizo nada, eu não faço nada. E fico ali. Mas eu não estou assim, dando a ideia de que eu quero que aquilo se realize. Às vezes eu quero uma coisa que era só eu falar, expressar no ambiente que eu estou, que as pessoas naturalmente se envolveriam e aquilo iria se manifestar. Mas não, eu fico na minha, na maioria das vezes também, então vou ficar na expectativa de que você tem a obrigação de saber o que eu quero. Sabe quando eu não digo nada e espero tudo? Eu não falo nada, mas você tem que saber tudo que eu tenho de necessidade. Você, além de saber, você tem que atender minhas necessidades. Agora, nem eu expresso e nem eu faço nada para atender as minhas próprias necessidades, tá certo? O hipertireoidismo, ele vai falar dessa movimentação intensa dentro de mim, mas essa movimentação intensa, ela é caótica, ela é desordenada. E esse caos interno, ele vai ter um reflexo muito forte externamente. Então, o hipertireoidismo, você vai perceber, na pessoa que sofre desse problema, meio uma desordem, meio uma bagunça, meio uma falta de sequência nas coisas. São pessoas que não têm compromisso com horário, chegam sempre atrasadas, sabe? Elas não têm... Elas se comprometem a fazer uma coisa, tipo, vai ter um almoço de família, você faz isso, você faz o arroz. Ela, esqueci, poxa, fiz mal, desculpa e tal. Ela não tem compromisso, então, dentro dela, ela não há uma ordem, não há um respeito por uma ordem externa, entendam isso. Não é só eu ser desordenado externamente, mas eu também não contribuir para a ordem externa, porque uma coisa é eu ser, na minha vida, no meu quarto, na minha intimidade, eu ser bagunçado, mas eu levar essa minha bagunça para tudo que é lugar, para todos os ambientes. Eu bagunçar a vida, eu vou na sua casa, bagunço seu quarto, eu vou no seu ambiente, bagunço seu ambiente, tiro as coisas do lugar. Então, veja bem, eu não tenho só uma bagunça no meu mundo interno e no meu mundo externo, eu bagunço também o seu mundo, eu bagunço a vida de todo mundo. Então, automaticamente, eu vou ter muita dificuldade para lidar com o grupo, com o coletivo, porque eu não tenho uma percepção do espaço do outro, né? Eu não construo o meu próprio espaço na existência, o meu próprio espaço na vida. Então, como é que eu vou respeitar, como é que eu vou observar o espaço do outro, o lugar do outro no mundo? Como é que eu vou acolher, respeitar e cuidar do espaço do outro, né? Então, automaticamente, eu vou construir uma vida em que eu não tenho aquilo, eu não vou ter o interno se manifestando. Então, eu não vou ter satisfação, eu não vou ter alegria. O hipertireoidismo fala de irritação constante, fala de insatisfação constante, fala de revolta constante o tempo inteiro. Não é só comigo, é com todo mundo. Então, são pessoas que constroem um espaço de sisudas, carrancudas, pessoas fechadas, pessoas todas, não dá espaço, estraga a alegria, está todo mundo rindo, está todo mundo satisfeito, tá lá, todo mundo fazendo festa, sabe o que é aquela coisa no ambiente? Faz uma brincadeira, fala outra, quando chega na vez dela, aí já quebra aquele ambiente. Então, se tornam pessoas chatas, né? Pessoas assim, desagradáveis, pessoas assim que, digamos assim, não tenha, digamos assim, uma presença agradável. Isso é o
hipertiroidismo. Dando continuidade ao sistema endócrino, agora nós vamos nos deparar com o hipotiroidismo, ou seja, aqueles hormônios naturais que a tireoide estaria produzindo, ela está deixando de produzir, né? Então, o que acontece? Aqui, aquele movimento de realização, ele não está se dando. E aí a gente vai perceber algumas posturas interessantes dessas pessoas que estão se abrindo, estão se predispondo ao hipotiroidismo. Então, elas têm uma produção intelectual bem intensa, mas elas têm uma pouca ação. Elas estão naturalmente fazendo com que as pessoas ao redor produzam. Elas têm inteligência, elas têm sacações assim, para fazer com que tudo aconteça segundo o que ela quer, mas ela não vai colocar a mão na massa. Ela mobiliza, ela faz com que todas as pessoas produzam, mas ela efetivamente não está produzindo. Então, veja bem, se no hipertiroidismo eu estou tendo uma produção excessiva, eu faço muita coisa, ainda que seja internamente, aqui eu não faço quase nada. Então, aquilo eu não tenho que produzir algo. O hormônio é a produção para algo ser realizado. Se eu não produzo, o hormônio também não é produzido. Então, um comando natural. O sistema endócrino, a glândula tireoide, vai receber informação: não precisa fazer nada, não. Ele não está precisando de você, não. Ele não está precisando da sua matéria-prima. Ele vai buscar isso fora. Então, são pessoas que cercam, pessoas que controlam, pessoas que manipulam o elemento externo, mas elas mesmas não produzem. E você vai ter uma coisa interessante, que é o sentimento de realização, que essas pessoas não vão ter. Porque, efetiva e verdadeiramente, elas não produziram, elas não realizaram. Quem foi que fez foi o mundo externo, porque elas manipularam aquilo tudo, tá? Então, elas planejam muito bem, mas uma prática que deixa muito a desejar. Ao mesmo tempo em que ela manipula e faz com que todas as pessoas ao redor produzam, elas em si, elas não estão, não valorizam, melhor dizendo assim. Elas fazem com que as pessoas em volta façam, as pessoas fazem e ela ainda critica: você fez pouco, você é incompetente, tal. Ela não está produzindo, automaticamente não vai ter um sentimento de realização e ela não valoriza quem realiza. Então, essa ideia de realização, essa ideia de conquista é uma coisa que passa longe daquela criatura. Então, de forma indireta, o hipotiroidismo está ligado à não realização. E não só ao sentimento de não realização, mas realmente à não produção e à não valorização daquilo que se produz. Em outras palavras, tem muito o elemento da ingratidão. Eu posso ligar a ideia do hipotiroidismo a uma profunda ingratidão. E é interessante, pessoal, que ela fica com uma necessidade de realizar e ser aprovada, mas como ela não realiza, bota o outro para produzir, e ela não valoriza, então não cria um ambiente de elogio, de incentivo, de apoio, de estímulo. Muito pelo contrário, é um ambiente só de cobrança. Ela cobra diretamente e as pessoas ficam insatisfeitas com ela e, de forma, às vezes, indireta, fica cobrando, jogando piadinha. Aí fica aquele ambiente de piadinha, de sarcasmo, de ironia, onde ninguém faz nada, porque o outro está sendo explorado, acaba um instante que ele não quer mais fazer, e ela já não produz nada, porque ela, na verdade, não produz nada. Então, hipotiroidismo tem a ver com não produção. Embora eu exija do mundo externo, eu cobre do mundo externo que produza, mas, ao mesmo tempo que eu cobro, eu não valorizo, eu não respeito, eu não estimulo isso. Eu cobro, mas eu não estimulo. Interessante, né? Então, assim, a gente já vai encontrar esses pequenos desequilíbrios aqui no nosso amigo hipotiroidismo. Mais um elemento do sistema endócrino é aquela construção da presença de gorduras, aquela gordura localizada na região dos quadris, que a pessoa fica naquela forma de pera, né? Ela tem aquela forma assim que considera a cintura mais cheinha e as perninhas vão ficando feininhas, formando aquela pera. Então, assim, aqui o primeiro registro simbólico é um abandono da sua própria satisfação, do seu prazer, do seu lugar de expressão. Não há uma expressão de si.
por algum motivo aquela pessoa ela não foi estimulada ou ela recebeu algum corte, alguma ameaça, alguma agressão, quando ela quis ser ela mesma. Então, quando ela não conseguiu se expressar, ela passou ao se bloquear, ela passou a dar vazão ao que os outros gostam, ao que os outros desejam. Então, ela se tornou assim. Talvez a ideia mais forte que eu destacaria é a chamada Maria vai com as outras, né? Então, vamos para aqui, ela vai. Vamos para aqui, ela vai. Vamos para lá, vamos pular, vamos deitar. E ela tá seguindo o movimento da massa que está ao redor dela. De há muito essa pessoa desistiu da sua própria presença. De há muito essa pessoa desistiu de manifestar seus desejos, suas expectativas. Então, ela se torna uma pessoa em função daquilo que pulsa no redor. O outro é que tem peso. Então, ela automaticamente vai reforçando cada vez mais uma insegurança com relação a si mesmo. Só é válido o que o outro quer, só é bonito o que o outro quer, só é agradável o que o outro quer. Ela vai construindo esse movimento de autoanulação, ela vai construindo E esses quadris, lembra bem que quadris eles têm a ver com movimento. Já viu aquela expressão, né, jogo de cintura, né, a pessoa tem um jeitinho de saber lidar com as coisas. Ela não tem um jeitinho dela, ela tem um jeitinho do todo. Se o todo faz um movimento, ela faz um movimento junto com todo mundo. Se o todo recua, ela recua junto com todo mundo. Se o todo avança, ela avança junto com todo mundo. Então, ela não tem o seu próprio jogo de cintura, os seus quadris se tornam, digamos assim, envolvidos, preenchidos, e ela não vai ter mais assim, um espaço de mobilidade, um espaço de criatividade, um espaço de expressão dos seus próprios desejos, das suas próprias intenções, das suas próprias necessidades. Ela vai viver em função daquilo que o mundo externo está esperando dela. Então, assim, nesse movimento, ela se adapta muito bem a esse coletivo. Então, ela dentro do coletivo, ela se movimenta bem, porque ela já faz uma leitura do que o coletivo faz e ela está tão bem adaptada a esse coletivo que ela é como que uma sincronia, uma sintonia, que ela está perfeita a isso. Então, esse externo, esse outro, esse coletivo faz um movimento, ela vai junto, então ela está sempre numa sintonia, num ritmo bom, ela vai estar sempre adaptada a esse coletivo, né? Mas a vontade dela, o movimento dela, às vezes era ir para um lado contrário, era sentar enquanto todo mundo está levantando, era ir para a esquerda quando todo mundo está indo para a direita, mas ela não faz isso. Então ela acaba sendo displicente com aquilo que é dela. Ela é muito atenciosa e cuidadosa e cuidadora do que concerne ao coletivo, do que concerne ao grupo no qual ela está inserida. Ela é muito bem vista dentro do grupo porque ela faz o que o grupo quer, ela atende às necessidades do grupo, mas ela não tem o apoio de si própria com relação às suas próprias ansiedades, aos seus próprios anseios. Na verdade, o grupo nem sabe o que ela é, o que ela gosta, porque ela está o tempo inteiro em sintonia com o grupo. Ela se moldou ao grupo, ela vive em função desse coletivo. Então, essa essência de mobilidade, de movimento seu próprio, não existe mais. Por isso, essa construção em volta do quadril representando isso. Tá certo? Então, cadê eu? Cadê o meu lugar? Cadê o meu espaço no mundo? Não existe, não existe. Ok? Ainda falando de gorduras, isso tem a ver com o sistema endócrino. E lembra que o sistema endócrino tem a ver muito com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? O próximo nível de gordura que eu vou trazer reflexão aqui, simbólica, é a chamada barriga da profissão, né? Aquela barriguinha que vai sendo criada ali. Repito, isso tem a ver com o fato, tem a questão genética, tem a questão, né, da própria a constituição da minha família, mas também tem o sedentarismo, tem a alimentação errada, tem aquela coisa da cervejinha em exagero, o líquido de uma forma em exagero, aquela coisa toda. Mas essa chamada barriguinha da profissão, que a pessoa vai ficando velha, vai construindo, ela está falando também simbolicamente de algumas coisas, de alguns descuidos, tá? E o primeiro descuido que essa barriguinha vai nos falando é o descuido da pessoa com relação aos seus prazeres,
a sua satisfação, a abertura, abrir mão de tudo isso em função de se realizar profissionalmente. E esse realizar-se é interessante aqui, porque não é aquele assim, eu vou crescer dentro do meu trabalho, eu vou me destacar dentro da minha área de atuação. Não, esse desenvolver assim, é estar bem ali, é estar sendo aceito, é fazer parte. Sabe aquele servidor que ele não vai cheirar, nem vai feder, ele vai estar ali, ele não vai ser nunca assim excluído, vou demitir, mas ele também não vai ser promovido, ele não vai ter destaque. Ele vai ser aquela pessoa morna, aquela pessoa que não faz o que tem que fazer, não faz além, mas não faz abaixo, não faz aquém. Então, ela vai ser aquela... ela vai realizar, essa realização para ela não é crescimento, não é expansão, vou chegar na direção, na chefia, não. É estar ali, é fazer o trabalho, manter-se ali. E para fazer isso, e veja bem, são pessoas que vão estar numa chamada média. Eles não vão estar no destaque lá em cima e nem vão estar abaixo, vão estar numa média. Então, entenda que essas pessoas elas vão abrir mão de tudo mais para estar na média. É aquela chamada pessoa medíocre, né? Essa é a grande ideia que eu destacaria. Fulano é medíocre, fulano está na média, fulano está ali. Mas para estar na média, ele abre mão de muitas coisas, inclusive em relação com família, prazer, viagem. Então, são pessoas que mal tiram férias, são pessoas que não apresentam um atestado médico, não apresentam nada porque, não posso ficar doente, tem que trabalhar. É como se ela estivesse lá no trabalho fazendo a diferença. Não, ela está lá e se ela não estiver lá também não vai fazer toda a diferença, não, tá certo? Então, nesse ambiente de trabalho, e essa barriga da profissão, como o nome já diz, ela tem muito a ver com o trabalho. Esse trabalho, a pessoa ela é desenvolvido não com sobriedade, com satisfação, com alegria, com prazer. É muito sério, é muito sisudo, é muito prático. Ela sabe que tem compromisso, é responsável, não mistura as coisas. Sabe aquela pessoa que mesmo que saia para tomar um chopp com o pessoal no final do expediente, alguma coisa, mesmo assim é reservada, mesmo assim tem um autocontrole, porque não há ideia de revelar emoções, de revelar sentimentos, porque isso poderia trazer algum tipo de desconforto, de ameaça à sua estabilidade de trabalho, tá? Então, são pessoas que têm uma atitude mecanizadas, automatizadas, robóticas. Elas não são assim espontâneas, não são alegres, não são divertidas, não são dirompantes, fazer uma brincadeira, uma piada. Não, elas estão sempre... você sabe o que esperar daquela pessoa. Ela vai chegar, todo mundo sabe, fulano vai chegar, vai fazer isso, vai ali, toma um cafezinho, vai ali, dá um bom dia para aquele, mexe naquele lugar e senta na mesa dele. Quando for 10 horas, ele vai levantar, vai fazer isso, vai ter tal lugar, vai fazer aquilo outro. Quando é meio-dia, 5 para meio-dia, ele levanta e vai fazer isso. São aquelas pessoas que se tornam totalmente previsíveis, totalmente, digamos, monótonas. Sabe que essa ideia de monotonia, um tom, monotom, um tom único. Aquelas pessoas que têm um padrão único, elas são aquilo, você prevê a pessoa. Se ela for no bar, fulano chegou, o garçom já sabe, fulano chegou, vai sentar em tal lugar, vai fazer esse comentário, vai pedir essa bebida, vai pedir esse prato, depois, quando vier a conta, ele vai fazer esse comentário, vai fazer essa piada, e ele vai fazer... e a pessoa chega e faz exatamente o que ela diz. Por quê? É o que ela sabe, é o que ela quer manter uma ordem, ela quer manter um controle. Então, se ela já sabe o que vai acontecer, ela consegue ter esse controle. Qualquer coisa que seja surpresa, espontâneo, imprevisto, inusitado, isso dá um bug na cabeça da pessoa, né? Então, ela está andando no trabalho. E se tem um acidente, tem que desviar para uma outra rua, nossa senhora, para ela vai ser um choque, vai ser uma... Não, mas como é que é isso e tal? Ela calcula tudo, né? Ela é bem assim, esquematizada, aquela coisa assim, tudo. Ela não tem um espaço para o improviso, para a surpresa, tá certo? E mesmo quando se fala que ela está querendo, eu vou repetir, isso é importante, mesmo que ela fala que ela está querendo crescimento dentro do espaço de trabalho, esse crescimento tem muito mais a ver com a manutenção do que de crescer para se realizar, de querer crescer para conquistar algo a mais,
para poder fazer algo, mesmo que ela cresça. Então, se ela é um funcionário X e ela é promovida, ela continua com o mesmo padrão de comportamento. Ela não tem amplitude, ela não tem... Ela, mesmo que ela tenha mais privilégios e, claro, mais obrigações, ela vai continuar com o mesmo padrão existencial. Eu diria que são aquelas pessoas mais do que previsíveis. Você sabe exatamente o que ela vai ser, o que ela vai fazer, né? Essas pessoas têm um sofrimento gigantesco com a aposentadoria ou com qualquer processo que as leve à demissão, à falência na empresa, entende? Falando de medicamentos, aqui você tem uma ambragrísia, total ambragrísia. Então, se foi demitido, e pronto, por que eu vou fazer agora, né? Então, são pessoas que, fora do ambiente de trabalho, elas não vão encontrar lugar de satisfação, de prazer. Elas vão ser pessoas amorfas, pessoas apáticas, pessoas assim desinteressadas. E elas têm um padrão de vida que as pessoas se afastam dela. Então, elas vão estar sempre isoladas, vão estar sempre ali. Quando elas saem para um movimento de grupo, família, essas coisas, elas ficam lá na delas. Assim. Elas não têm espontaneidade, não têm brincadeira diferente. E se elas falam, é sempre a mesma. Até a criança já sabe o que ela vai falar. E o tio vai falar isso, e o tio vô vai falar aquilo. E ele vai lá e fala exatamente aquilo. Ele vai falar assim, vai dar um riso e vai fazer assim. Aí ele vai dar um riso e faz assim. Igualzinho a criança faz, tá? Então, assim, aquela coisa impulsiva, aquela coisa natural, aquela coisa espontânea do ser é cortado. É tudo muito programado, é tudo muito esquematizado, é tudo muito bem encaixado dentro de um padrão, dentro de uma ordem, tá certo? Essa é a chamada barriga da aposentadoria. Mas tem, assim, aqui também que o pessoal vai chamar de barriga do relacionamento. É aquela coisa do cara que casa e, a partir do momento que ele casa, a barriga começa a crescer, né? Então, o que a gente destaca simbolicamente aí? Né? Primeiro, um estado grande de acomodação. Eu tinha um objetivo, casar, e eu casei. Agora, o meu objetivo foi alcançado. Então, essa barriga do relacionamento, ela fala de pessoas que elas não têm uma renovação dos seus desafios internos, das suas conquistas. Ela não tem um movimento assim de, eu conquistei isso, agora eu vou começar outra coisa, eu vou atrás de outra coisa. Não, elas têm um objetivo, são muito limitadas. Né? Alcançou aquilo e achou que pronto, agora eu alcancei, eu não tenho que renovar, eu não tenho que fortalecer, eu não tenho que ampliar. Não, já conquistei, está conquistado. Então, assim, o sistema já está estabelecido. São pessoas que também, com esse tipo de comportamento e essa criação dessa barriga após o casamento, geralmente, ou a estabilização do relacionamento, ele vai falar de uma certa negligência com relação a não só aos próprios cuidados, porque você vai ter problema de saúde. Eu não estou falando apenas da questão estética, da saúde. Você vai ter problema de saúde por conta dessa barriga. Mas você acaba, então, deixando claro que você está negligente com os cuidados com você. E se você está numa relação com outra pessoa, e se você descuida dos cuidados com você está jogando essa responsabilidade para o outro. Você está sendo negligente com você está sendo negligente com o outro, e você está jogando no outro responsabilidades que deveriam ser suas. Então, olha só, eu conquistei uma relação que era algo que eu queria, para mim está bom, não tenho que renovar, não tenho que ampliar, e muito pelo contrário, você agora tem que cuidar de mim também. Você tem que ter essa responsabilidade. Então, se você não tem esse movimento de que eu tenho que fazer minha vida acontecer, eu sou responsável, e se eu conquistei, isso não estou falando só agora de relacionamento, mas qualquer coisa que eu conquisto, ou que eu venha a conquistar, na verdade, eu preciso ter a ideia de que há uma renovação que precisa ser feita o tempo inteiro, diuturnamente. Todos os dias aquilo precisa ser renovado. E eu preciso me empenhar para isso. Então, a barriguinha do relacionamento ela vai estar falando de um autoabandono, do abandono do outro, um descuido de uma forma geral. Ainda dentro do sistema endócrino, e ainda falando dessa ideia da barriga, do estar engordando, a gente falou da barriga do trabalho, a barriga do relacionamento, e agora eu vou trazer o elemento simbólico da barriga da maternidade, sabe? Quando a mulher
ela faz a gestação e o filho nasce e ela continua engordando, ou ela não consegue mais voltar a um peso equilibrado e tal. Então, a gente tem por trás desse engordar alguns elementos simbólicos que a gente precisa trabalhar. Porque se esses elementos simbólicos não forem trabalhados, não adianta ela fazer lipo, não adianta ela fazer dieta, não adianta ela fazer ou qualquer coisa parecida, porque o processo físico vai atender a um comando psíquico-emocional, energético, vibratório. Então, quais são os elementos psíquicos que estão por trás do engordar na maternidade e após a maternidade? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu sempre procuro dizer é que antes de você ser filho, antes de você ser irmão, antes de você ser mãe, antes de você ser pai, antes de você ser parceiro, você é um indivíduo. Então, aquelas pessoas que, de alguma forma, tiveram ou têm ainda insegurança com relação à sua própria presença, à sua própria existência, eles vão construir esse outro elemento como sendo o ponto principal. Então, é a mulher que anula a individualidade e assume a maternidade. A partir de hoje, eu sou mãe. A partir de hoje, eu sou mãe. E o que vai imperar são os desejos da mãe, são as buscas e necessidades da mãe. Aí, o indivíduo que está por trás daquela mulher não existe. Então, os seus desejos, aquilo tudo que era dela antes de ela ser mãe, acabou, não existe mais. Ela pegou aquela mulher, botou na gaveta, tirou a mãe e botou assim para assumir a vida dela. Ela é mãe 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Ela é mãe o tempo integral, ela não tem espaço para outra coisa, para não ser outra coisa que não seja mãe. Então, esse é o primeiro elemento que fundamenta o engordar na maternidade ou após a maternidade, né? A mãe é a matrona, a mãe é a que alimenta, a mãe é que amamenta, que cuida, a mãe é que provê, a mãe é que, né, aconchega, é a mãe que estende a asinha ali, a galinha que bota os pintinhos. Então, a mãe ela tem que ter muito. Então, esse arquétipo de mãe, ele vai construir uma necessidade de que eu tenho que ter muito. Esse engordar, na verdade, é uma reserva que está sendo criada para que eu possa oferecer a minha cria aos meus filhos, aos meus dependentes. Eles precisam de mim. Vejam que, além de eu estar construindo uma anulação de mim mesma, eu estou já projetando no outro um estado de dependência. Ele não vai ter condições de um dia realizar-se enquanto indivíduo. Eles vão ter sempre a necessidade de mim, da minha presença na vida deles. Então, é aquela mulher que, ao mesmo tempo em que ela está anulando a si mesma, olha a loucura, gente, ela está anulando o outro enquanto filho, enquanto indivíduo. Então, por quê? Porque eu vou ter tudo que você precisa, eu vou estar sempre aqui, você não precisa nem se preocupar. Eu vou prover todas as suas necessidades. Tudo que você precisar, conte comigo, né? Então, esse é o primeiro elemento que fundamenta o engordar na maternidade e após a maternidade, né? Inserido nisso e dando sequência, você vai encontrar assim uma preocupação, um zelo, um cuidado, não só com o presente, mas com o futuro. Lembra que eu já falei, eu vou ter que ter uma bela de uma reserva para que não falte nada, que o futuro, essa criatura, que ela não passe por problema, não seja agredida, não tenha necessidades. Eu vou construir uma bolha, eu vou construir uma redoma, eu vou construir um espaço em que ela vai estar muito bem cuidada, né? Estão reforçando. Cadê a mulher? Cadê a fêmea? Cadê a parceira? Cadê a esposa? Né? Cadê a profissional? Cadê a estudante, a acadêmica? Cadê? Não existe mais. Não existe mais. Então, não existe mais lugar para isso. Não existe aquela coisa. E você vai perceber, junto com esse engordar, nessa mulher, na maternidade, a perda da vaidade, a perda do cuidado, a perda da estética, dos valores de cuidar da sua aparência, né? De uma maquiagem, um cabelo, umas unhas, aquela coisa toda, aquela coisa de, eu vou fazer compras, não tem mais, perde-se aquele espaço da sensualidade, aquele espaço do feminino. Então, são roupas que não vão ser mais atrativas. Essa ideia de ser atrativa, de ser sensual, de ser sedutora, isso vai para o espaço, isso não existe mais.
né? Então, tem que ser a mãe que está pronta para trocar fralda, a mãe que está pronta para alimentar, a mãe que está pronta para isso. E veja bem, é interessante porque essa mãe, até porque as emoções, os sentimentos estão sendo recolhidos, e o que está sendo colocado em prática aqui, no concreto, é essa praticidade, essa coisa, digamos, de prover. Então, é a mãe que vai dar todo o cuidado da roupa limpa, a comida, mas ela não vai ter um colo, não vai ter um aconchego, porque esse cuidado já não pertence. Não, a mãe tem que estar cuidando, tem que estar sempre limpinho, tem que estar alimentado, tem que estar protegido, tem que estar assim, precisou disso, está aqui, eu vou atender. Mas não tem, até porque essa coisa desses sentimentos, eles estão talvez em um outro nível. A mãe está ali para cuidar, para dar vida, para manter, para prover, para garantir a vida, para garantir o futuro. Então, esse movimento de expressão do feminino, expressão do prazer, da satisfação, isso é meio colocado de lado, tá certo? A mulher está sendo totalmente anulada, tá bom? Meus desejos, minhas vontades, meus sonhos, minhas fantasias, não existe mais, não existe mais. Esse engordar, ele está na maternidade e após a maternidade, ele não está ligado apenas a essa ideia de que eu tenho que ter para garantir o futuro, para que não tenha necessidade. Mas eu também já estou construindo a ideia de um lugar tão aconchegante, de um lugar tão agradável, que essa criatura, meu filho, não vai ter necessidade, ou vontade, ou intenção de sair aqui. E é tão intenso que constrói, né? Mesmo quando o filho, o filho casa, ele vai ter um movimento de estar sempre ali, almoçando todo dia na casa da mãe. Quando ele não vai na casa da mãe, a mãe vai lá na casa dele fazer a comida, aquela coisa toda, a mãe que cuida da roupa, a mãe que faz aquela coisa toda. Porque o caminho dessa criança não existe. O caminho dessa criança é o caminho na mãe. A criança não, essa mãe não gerou esse filho para caminhar em direção ao mundo. Essa mãe gerou esse filho para caminhar em volta dela, para estar circulando em volta dela, tá? Então, assim, e tudo o universo dela, afeto, sexo, prazer, estudo, trabalho, tudo é colocado de lado. Tudo é colocado de lado, né? E quando ela se vê, então, obrigada, porque meu filho vai ter que ficar na creche, meu filho tem que trabalhar, tem alguma coisa assim que ela não consegue ficar em casa, ela vai estar mais angustiada. Isso vai levar a uma tendência de estar mais engordando, e isso vai trazer problemas de saúde. E aí você vai ver que essa mulher vai começar a ter problemas de saúde, e ela vai buscar mais atestados, saúde, até buscar ou uma aposentadoria por invalidez, ou ela vai procurar uma, consciente ou inconscientemente, né? Até mesmo ser uma demissão, porque o lance dela agora se tornou aquela criatura se tornou o universo dessa mãe. Então, ela vai ter que ser e ter tudo para prover e dar para aquela criatura. Por isso se está engordando, porque ela está juntando em si toda a estrutura que ela acredita que deva oferecer ao seu filho.